Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Vamos orar e pedir ao Senhor que Ele nos abençoe em mais um estudo que vamos tentar passar e compartilhar com vocês. Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção, a Tua unção, a Tua graça e que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, discernimento, sabedoria para podermos compartilhar, ouvir, aplicar na nossa vida aquilo que temos aprendido através da Tua Palavra. Toma-nos nas Tuas mãos e abençoa todos nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu já tenho falado desde a passagem do ano e também no propósito, sobre discípulo. Discípulo. Discípulo é todo aquele que está caminhando sob uma disciplina, debaixo de uma disciplina, de uma direção, de um ensinamento, de uma orientação, não é? Então, discípulo é aquele que anda debaixo, sob essa disciplina. Por quê? Porque existem pessoas que falam assim, se não for assim, dessa forma, eu não vou fazer, eu não quero. Se não for desse jeito, essa pessoa nunca é discípulo. Essa pessoa está ali, mas ela não é discípulo. Porque o discípulo, ele segue conforme aquilo que é orientado e dito e falado e ensinado para ele. Não é? Tanto que em Mateus capítulo 10, versículo 25, a primeira parte do versículo, Jesus fala assim, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Não é? Quando nós temos um mestre, que nós sabemos que ele é mestre, nós queremos ser igual a ele. Não é? Se você estuda, tem um bom professor, você quer ser igual ao seu professor ou melhor do que o seu professor. E Jesus disse, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, lá em Mateus 10, 25, a primeira parte do versículo. E quando nós vamos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, bem-aventurados são aqueles que leem, que ouvem e que guardam as palavras, as profecias, das profecias desse livro. Porque o tempo está próximo. Mas bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e guardam. E guardam consigo, conservam consigo aquela palavra e praticam, né? A palavra de Deus. Quando Jesus chama os discípulos para segui-lo, ele fala assim, é para seguir a ele. Não a uma religião, nem a uma doutrina, mas seguir a ele, sua vida, seu estilo de vida. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, tem uma disciplina, tem uma direção, não é? Se alguém quer segui-lo, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Eu só vou se for desse jeito. Então, não quer segui-lo. Não é discípulo, não é mesmo? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra viva, a palavra ambulante. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus fala assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós seguimos a Jesus, porque Jesus é que é o nosso caminho. Ele é que é a nossa verdade. Ele é que é a nossa vida. Por isso somos discípulos dele, de Jesus. Não de pessoas, de ninguém. Não é? Os pastores, os líderes ensinam, mas nós somos discípulos de Jesus. Nós ensinamos as pessoas a serem discípulos de Jesus como nós somos discípulos de Jesus e da sua palavra. Lá em Mateus capítulo 28, do versículo 19 a 20, Jesus fala assim com os discípulos, quando ele aparece para os discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, nós vamos ensinar o que Jesus ensinou, não é o que eu quero ensinar. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu entendo, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, não. É aquilo que ele ensinou. Nós não fazemos discípulos para nós,
para a nossa vida, mas discípulos de Jesus, para Jesus, que vão andar conforme a disciplina de Jesus, o regulamento, a orientação de Jesus para todos nós. As religiões e denominações, por causa das suas pessoais interpretações, focadas nos seus interesses pessoais e também particulares, formaram discípulos para eles, não para Jesus. Mas discípulos para líderes, para instituições. Então a pessoa fica como que quase que um escravo da pessoa, de uma pessoa, quase que o outro manda na vida dele e faz tudo que o outro manda. Ou tem que fazer conforme a instituição, conforme a religião. Não, não é assim. Nós fomos ensinados que nós precisamos ser discípulos de Jesus, andar como Jesus, conforme a vida de Jesus. Cada religião e denominação, através dos seus líderes, criaram suas leis, seus dogmas, seus ensinos, cada uma para o seu reino pessoal, não para o reino de Deus, porque Jesus não inventou nenhuma religião, Deus não mandou inventar religião, nem denominação alguma. Isso é coisa de homem. Então, quando isso foi criado e as pessoas passaram a seguir denominações e religiões e líderes de denominações diferentes, elas não estão seguindo o reino de Deus, mas o reino e o governo dessas pessoas, né? Os reininhos pessoais de cada religião. Quando somos discipulados por Jesus, nos tornamos num só corpo, uma só família, um só povo, uma só igreja. Não são diversas, diferentes. Porque a minha igreja, primeiro que a igreja não é nossa, é do Senhor, não é? Porque o meu ministério, não, o ministério é do Senhor, nós somos só servos dele. Quando eu nego a mim mesmo, já não é meu ministério, já não é minha, não é nada disso não, é do Senhor, eu estou trabalhando para Ele. Não é? Mas é só quando nós negamos a nós mesmos, né? Quando somos discípulos de homens, nos tornamos em vários corpos diferentes, igrejas, denominações diferentes, né? E não somos iguais. E criam-se então os partidarismos, as acepções de pessoas e de doutrinas e um monte de coisa. É muito natural do ser humano procurar um lugar que ele se adapta melhor, por causa do seu comodismo, da sua zona de conforto, não é? Onde ele pode se sentir melhor. Normalmente, essas pessoas que não querem ser discípulos de Jesus mesmo, elas querem um lugar onde elas não precisam adaptar na vida delas a doutrina daquele lugar, mas elas se adaptam naquele lugar. Não é? Porque elas gostam daquele lugar. Então, elas querem uma coisa que vai confortar a vida delas, que vai estar de acordo com elas. Então, elas não querem nem nada que venha tentar mudar o seu estilo de vida e tirá-la da sua zona de conforto, né? Existem pessoas que são ensináveis, que são os discípulos. E existem pessoas que não são ensináveis. E existem milhares dessas pessoas em todas as igrejas do mundo. Elas não são ensináveis. Por mais que elas ouvem, por mais que elas participem de cultos, por mais que elas aprendem, elas só fazem o que elas querem, do jeito delas. Elas nunca são discípulos, não é? Elas são apenas ali um frequentador, uma pessoa que está ali frequentando o culto, mais nada. Lá em Provérbios capítulo 9, versículo de número 8, fala assim, olha que coisa impressionante. Provérbios 9, versículo 8. Só um minutinho. Nove, 8 fala assim: não repreendas o escarnecedor, para que ele não te aborreça, porque ele não vai aceitar a sua repreensão.
Repreende o sábio e ele te amará. O sábio é o discípulo. Quando ele é repreendido, quando ele é ensinado, quando ele é corrigido, então ele ama, ele agradece. Mas o que não é discípulo fica com raiva, vai embora, muda de igreja, some, não quer falar, larga cargo, larga tudo. Porque não é ensinável, porque não é discípulo, não é mesmo? E lá em Provérbios capítulo 23, versículo de número 9, fala assim: não fales aos ouvidos do insensato, porque ele desprezará a tua sabedoria e a sabedoria das tuas palavras. Ou seja, o versículo exato é assim: não fales aos ouvidos do insensato, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. As pessoas gostam de coisas humanas só, porque as coisas de Deus, elas nos levam ao confronto e a uma transformação, e a uma mudança, a uma tomada de decisão, a uma disciplina de discipulado, de discípulo. Não é? Só que as igrejas, as religiões ensinam coisas que só vão ao encontro do conformismo das pessoas, do capricho das pessoas. Lá em Mateus capítulo 15, olha o que Jesus fala, versículo de número 9. Mateus 15, 9, Jesus fala assim: vou ler o 8 e o 9, fala assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos, leis de homens e não de Deus. E é assim, não é mesmo? As pessoas, elas querem alguma coisa que vão aconchegá-las na sua zona de conforto, que vão deixá-las cada vez mais confortáveis. Então, tudo o que consome a nossa mente, isso controla a nossa vida. Tudo. Quando Deus não está na direção da nossa vida, outras coisas consomem a nossa vida. Então isso controla a nossa vida, consome a nossa mente e controla a nossa vida, não é? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se alguém está em Cristo, essa pessoa, ela é uma nova criatura. Ela vai andar conforme a disciplina, a direção de Deus, do Senhor Jesus, porque Ele é a palavra. Tanto que Jesus fala com Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3, e especificamente no versículo 5, ele fala: se você não nascer de novo, você não pode ver, você não pode entrar no reino de Deus. Entra no reino das denominações, no reino das religiões, no reino das doutrinas de homens, mas no reino de Deus não. Então, se nós não nascemos de novo, nós não entramos no reino, no governo, na direção de Deus, na disciplina de Deus. Então nós não somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de religião, de denominação, de sistemas eclesiásticos religiosos, mas não de Jesus, não é? Uma vez uma borboleta estava voando e ela viu uma lagarta num galho de árvore. E ela virou para a lagarta e falou assim: se você não mudar, você nunca voará. Se você não mudar, você nunca voará. Se nós não nascermos de novo, se nós não formos novas criaturas e não estivermos em Jesus realmente, nós nunca seremos um verdadeiro discípulo de Jesus. Nós vamos ser
apenas uma pessoa espiritualista, um frequentador de culto de igreja, mas não um discípulo de Jesus, não é? Tiago, capítulo 1, versículo 22, está escrito assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu torno a dizer, as igrejas no mundo inteiro, em todas as igrejas no mundo inteiro, existem pessoas, igrejas e lugares que se dizem religiosos e eclesiásticos, religiosos, existem pessoas que elas são apenas ouvintes e elas estão se auto-enganando. Não sejam somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes, enganando-vos a vós mesmos. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 6, fala assim, que aquele que diz que tem o Senhor e que segue o Senhor, esse deve andar como ele andou. Porque nós seguimos Jesus, os passos de Jesus, a vida de Jesus, o estilo de vida de Jesus, porque ele que é o caminho, a verdade e a vida, não é? Então, nele é que nós somos discípulos. Tanto que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus fala para os seus discípulos, se me amais, guardareis os meus ensinos, os meus mandamentos. Mas é só se amar Jesus. Senão, não. Não, eu vou fazer do meu jeito. Porque tem a pessoa que é ensinável e aquela que não é ensinável. Será que tipo de pessoa nós somos? Nós somos pessoas ensináveis ou somos pessoas que não são ensináveis? Nós somos discípulos ou somos apenas frequentadores de cultos e de igreja? Estão entendendo, meus amados? Será que nós somos ouvintes e não praticantes, nos enganando a nós mesmos? E lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, Jesus fala, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, se fizerdes o que eu vos ensino. Quem de fato tem Jesus, tem a palavra, tem a verdade, tem sabedoria, tem disciplina, disposição, esforço para caminhar conforme o ensinamento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra. O Verbo que se fez carne. A palavra encarnada, viva em nós, dentro de nós, através de nós. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, como Isaías fala, Isaías 7,14. Não é? Que Deus daria, o Senhor mesmo vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus manado, o Deus em nós e através de nós e vivendo em nós. Não é? Quem diz ter Jesus, mas não tem a palavra, não tem a disciplina da palavra, não tem Jesus de verdade. Tem religião, denominação, seita, sistema. Porque Jesus é a palavra viva. Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 e 27, Jesus fala sobre o homem prudente e sobre o insensato. Aí ele fala, todo aquele que ouve as minhas palavras e guarda as minhas palavras e pratica as minhas palavras, esse é o homem prudente. Que quando vier a chuva, vier a tempestade sobre sua casa, ela não cairá, porque está firmada na rocha. Mas todo aquele que ouve a palavra e não pratica, é somente ouvinte, mas não praticante, não é? Esse é imprudente, esse é insensato. E a chuva que vem na casa do prudente, vem na casa do imprudente. Só que a casa do imprudente vai cair, porque ela está sendo construída na areia e não na rocha, que é Cristo, que é a palavra. Então, há uma diferença muito grande naquele que pratica, aquele que não pratica, no que é discípulo e aquele que não é discípulo. A disciplina do discípulo, ela funciona de uma forma diferente. Vamos ver aqui alguns. O apóstolo Paulo, é impressionante que o apóstolo Paulo, ele passou por um processo de disciplina. Mesmo sendo ele um homem temente a Deus, da forma dele, conhecedor das leis de Deus, um homem íntegro
dentro da religiosidade, como judeu, como fariseu, como doutor da lei, conhecedor, como mestre. Ele passou por um processo de disciplina quando ele conheceu Jesus, e ele começa então a escrever aos povos daquela época, não é? Aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Efésios, aos Coríntios, e a todos que ele pôde, aos Gálatas, e todos que ele pôde escrever. Ele começa a escrever por causa da experiência de vida dele, porque ele agora, um homem que vivia debaixo de uma disciplina de leis e de ordens, agora ele anda debaixo de uma disciplina do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e ele começa a ensinar isso para nós. Quando ele fala aos Colossenses, no capítulo de número 3, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Colossenses, capítulo de número 3. Vou ler do versículo 1 ao 17, porque é muito importante. Colossenses, capítulo 3, de 1 a 17. Fala assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é a prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, aqueles que não são ensináveis, não é? Versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse é o caminho do discípulo. É dessa forma que o discípulo verdadeiro caminha. Não apenas como um religioso cheio de preconceitos, cheio de eu penso assim, eu acho assim, se não for assim eu não faço. Vocês estão entendendo? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e segue-me. E lá em Efésios, ele escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4, do versículo 17 em diante, olha aqui.
Efésios, eu quero ler para vocês verem como que é um discípulo, como que nós funcionamos como discípulo, não é? Efésios capítulo 4, do 17 a 32, está escrito assim, preste atenção. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vou reler esse versículo. Efésios, capítulo de número 4, do versículo 17 em diante, ele fala: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha que coisa séria isso aqui. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Deixa eu ver até onde. Vamos continuar lendo, porque isso aqui é muito lindo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra ruim, palavra profana, ruim, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, sim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é o caminho daquele que é discípulo, que é ensinável. Depois releiam isso tudo de novo, não é? Efésios 4, de 17 a 32, Colossenses 3, de 1 a 17. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 17, olha o que é que Jesus fala. Mateus 9, 17. Eu quero ler porque é muito importante e não quero apenas mencionar. Olha aqui, ele fala assim, não se coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então Deus quer fazer de cada um de nós odres novos. É rejeitando a vida passada, rejeitando o velho homem, as coisas antigas, que nós nos tornamos em um odre novo para recebermos um vinho novo, que é o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o sangue, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus dando a sua vida por nós para sermos purificados por ele. Então, aquele que não se torna em odre novo, não recebe coisas novas. Vive só de saudosismo. Sabe, existem milhares de crentes que vivem assim, porque na minha época eu fazia isso, porque há anos atrás eu já fiz aquilo, e agora? Ele é um odre velho que não recebe nada novo, e quando recebe, vaza, não consegue reter. Nós precisamos ter um odre novo para recebermos o vinho novo. Lá em Jeremias capítulo 18, especificamente de 1 a 6,
Deus, falando com Jeremias, fala que muitos vasos quebraram na mão do oleiro. E Deus precisou desfazer tudo para fazer dele um vaso novo. Às vezes nós precisamos ser quebrados, totalmente quebrados, desmontados para sermos refeitos novamente conforme o oleiro quer e sabe que precisa ser feito. Não do jeito que eu acho. Se não for assim eu não quero. Então você vai ficar como um vaso quebrado, sem ser reconstruído pelo oleiro que quer reconstruir e nos modelar conforme ele quer, conforme ele sabe que nós precisamos. Lá em Gálatas, capítulo 2, do versículo 19 a 21, o apóstolo Paulo fala assim, olha o que o apóstolo Paulo fala, Gálatas 2, de 19 a 21. Ele diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Porque nós somos salvos não pela lei, mas pela graça, pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que ele fala, eu já estou crucificado com Cristo. Quando nós fazemos somente o que queremos, o que achamos, o que pensamos e decidimos, nós ainda não estamos crucificados com Cristo. Por isso que ele fala, já não sou eu mais quem vive, mas agora Cristo vive em mim, porque eu já estou crucificado em Cristo. O apóstolo Paulo, ele passou por esse processo de disciplina e Deus foi mudando a vida dele. Então ele passa por fases como nós passamos por fases da nossa vida. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 7, versículo 24, ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é? Aí lá no versículo 23 ele fala, vejo que o pecado ainda habita em mim. Romanos 7, 23. Romanos 7, de 18 a 19, ele fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele fala, eu esmurro meu corpo e o reduzo a cinzas para que, tendo eu pregado, a muitos não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele começa a trabalhar na vida dele, renunciando o velho homem, desvestindo-se do velho homem, não é? Então ele começa a crucificar a vida dele em Cristo, na renúncia, negando-se a si mesmo, negando a ele mesmo, e ele entrando numa disciplina, porque disciplina, não é? É a aplicação do ensino da palavra. Isso é ser discípulo. Ser discípulo é caminhar conforme a disciplina da palavra, a orientação da palavra, a direção da palavra. Aí, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 19, a primeira parte do versículo, ele fala assim, já estou crucificado com Cristo. Aí lá em Gálatas 2, 20, agora ele fala assim, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, através de mim e por mim. E lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele fala assim, hoje para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer vai ser lucro, mas o viver para mim hoje é Cristo. Porque ele é um discípulo de Jesus. Nós somos e precisamos ser discípulos de Jesus e não de pessoas, nem de religião, nem de denominação, nem de nenhum sistema religioso, nem de nada, mas discípulos de Jesus, não é? Da sua palavra. Ele é a própria palavra viva. E lá em Filipenses capítulo 2, versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim, eu já estou pronto para ser entregue por libação, para ser morto. Se quiserem me matar, pode me matar.
porque eu já estou pronto, porque para mim hoje o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Isso é um discípulo de Jesus. É aquele que anda conforme Jesus é, conforme a sua palavra. E por isso o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele fala assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha, o discípulo é o que caminha na disciplina do Evangelho de Jesus, não de líderes, não de pessoas, de igrejas, de denominações, de religiões, de sistemas, de dogmas, mas de Cristo Jesus. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E é por isso que lá em João 3, 5, Jesus fala com Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Você precisa nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Enquanto não nascer de novo, se tornar uma nova criatura, não é? Será apenas um religioso espiritualista, seguidor de leis, de dogmas, de rituais, de sistemas, frequentador de cultos e de igrejas, e mais nada. Mas continua com a mesma índole do velho homem. Conta-se que um escorpião queria atravessar um lago. E ele viu um sapo na beira do lago. E ele pediu para o sapo: deixa eu subir nas suas costas e me atravessa o lago, que eu quero chegar do outro lado. O sapo falou: não, você ferrou todo mundo que você pega. Você mata as pessoas, envenena as pessoas. Não vou fazer isso, não. Aí o escorpião falou: não, de jeito nenhum, pois eu estou precisando de você. Igual algumas pessoas, quando se aproximam de você, precisando de você, são escorpiões, né? Estou falando de signo não, viu? Estou falando de índole. São escorpiões e porque precisam de alguma coisa, lá em Judas fala, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, chegam e te pedem ajuda para depois te ferroar. Depois acabar com seu nome, com você. Então, o escorpião virou para o sapo: me atravessa. E o sapo falou: não. E o escorpião falou: não, eu não vou fazer mal para você, pois você vai estar me ajudando. Por que eu vou fazer mal para você? Então o sapo concordou e deixou o escorpião subir nas costas dele. E ele atravessou o escorpião até do outro lado do lago. Quando chegou do outro lado do lago, o escorpião, antes de sair, ferroou o sapo. E o sapo falou: por que você fez isso? Por que você fez isso comigo? Eu te ajudei a atravessar. E a resposta do escorpião foi o seguinte: porque essa é a minha natureza. Essa é a minha índole. As igrejas do mundo inteiro estão cheias de escorpiões. Com essa natureza que não mudaram. O momento que eles puderem te ferroar, eles vão te ferroar. E vão te matar. E vão te envenenar. Porque essa é a índole deles. Sabe por quê? Porque eles não são ensináveis. Eles não nasceram de novo. Eles não são novas criaturas. Então, isso é muito sério. Que tipo de índole é a nossa? É de um nascido de novo? Ou é de alguém que ainda não nasceu de novo? Que Deus tenha misericórdia de nós. As igrejas do mundo inteiro estão cheias de pessoas que não nasceram de novo. São psicopatas. São pessoas doentes mentais da cabeça. Eu não estou falando de enfermidade. Eu estou falando de enfermidade da alma, do espírito, malignas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre de todo mal. E nos livre de sermos uma dessas pessoas. Que nós sejamos novas criaturas para a glória do Senhor Jesus. Não é? Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, Romanos capítulo, olha, 6:6.
está escrito assim. 6:6 está escrito assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, olha aqui, vou reler. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O nosso velho homem precisa ser crucificado. A nossa língua, as nossas palavras, os nossos pensamentos, a nossa vida. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Crucificar o nosso eu, crucificar a nossa carne, crucificar os nossos pensamentos. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, está escrito assim, a primeira parte do versículo fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer. E nós só conseguimos fazer morrer a nossa natureza terrena quando nós negamos a nós mesmos, quando nós contrariamos a nós mesmos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Discípulo é aquele que aceita e aplica a disciplina, a instrução, a direção do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus na nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.